E feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Hoje o tema da nossa pregação, da nossa partilha da palavra, é: eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, fazendo parte da profissão da nossa fé. E eu retirei um trecho do Catecismo da Igreja Católica, e com os olhos fechados, abrindo seu coração, ouça aquilo que Deus tem para falar para nós. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem vivam. João 5:25. Jesus, o príncipe da vida, destruiu a morte, o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Hebreus 2:14-15. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se, porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde os séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão, acorrentado a Eva, com ele cativo. Eu sou teu Deus, e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Amém. E assim a gente começa a nossa pregação com essa palavra, que é maravilhosa, que é da palavra de Deus na nossa vida, na instituição da nossa igreja, e é o que nós viveremos na próxima semana. Jesus, ele desce à mansão dos mortos, e nós podemos até imaginar como
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Pedro, que seguia Jesus, Pedro que era um homem simples, Pedro que era um pescador, ele foi o nosso primeiro Papa, nosso primeiro pai, nosso primeiro chefe da igreja. Nós não seguimos uma igreja simplesmente porque nós queremos uma cura, Deus também cura. Simplesmente porque nós queremos prosperidade, ou porque de manhã nós lemos um versículo e aquilo nos inspira. Não, nós temos uma doutrina. A Igreja Católica tem uma doutrina, a Igreja Católica tem tradição, a Igreja Católica tem a sucessão apostólica desde Pedro. E veio outro Papa, e veio outro Papa, e veio outro Papa, até nós temos a graça de estarmos agora com o Papa Francisco I, ou Francisco, como queiram dizer. Foi sequencial. A Igreja Católica celebra a Santa Missa, que celebra o mistério da sua morte, paixão e ressurreição na oração eucarística em todos os lugares da face da terra. É a mesma liturgia, é o que nós chamamos, do mesmo jeito. E nós damos à igreja 4 adjetivos. O primeiro, que a igreja é una. E por que a igreja é una? Ela tem um só Senhor, ela professa uma só fé, ela nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no qual serão superadas todas as divisões. A igreja é una, fundada em Cristo, ela é una no seu ministério, ela é una nos seus mandamentos, ela é una na sua doutrina, ela é única. Não existe outra igreja como a nossa. Não existe outra igreja com 2013 anos e alguns dias. Não existe. Essa é a Igreja Católica. É nela que nós professamos a nossa fé. É ela que, quando alguém ou qualquer pessoa perguntar: você é católico? Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. A Igreja Católica é santa, sim, ela é santa, como diz em Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ela é santa porque Deus é santíssimo, porque aquele que se entregou por nós é o Santo dos Santos, e nele nós buscamos continuamente a santidade. Ela é santa porque ela é divina, porque ela foi instituída por Cristo e também humana. E humanamente nós buscamos a santidade, mas nós proclamamos a igreja como santa, porque o Espírito Santo de Deus a santifica, o Espírito Santo de Deus move a igreja, o Espírito Santo de Deus a vivifica em todos os séculos, independente de crise, independente de como está o mundo, independente de como está a sociedade. É o Espírito Santo que move a igreja. Por isso, quando perguntaram: mas o Papa não vai mudar isso, não vai mudar? Porque nós temos uma doutrina, e quem move a igreja não é o mundo, não são os governantes, não é a moda da sociedade, porque a nossa igreja não é uma bola de neve. Quem move a igreja é o Espírito Santo. A igreja é católica, que significa universal, para todos os povos em sua totalidade. Ela é aberta, ela está aberta para as famílias, ela está aberta para quem quiser voltar para ela, ela está aberta para os povos de outras denominações religiosas que queiram se unir à Igreja Católica.
nós todos somos salvos. Aquele que proclamar o nome de Jesus, ele é salvo. Aquele que buscar e ser fiel aos seus mandamentos, ele será salvo. Aleluia, irmão. Bendito seja Deus. A igreja é apostólica, porque ela foi construída sobre os fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível. Eu tenho muita pena de quem fala que a igreja católica está ultrapassada. Eu tenho muita pena de quem diz que as igrejas estão vazias. Não, a igreja está cheia, porque quem a move é o Espírito Santo. A igreja é indestrutível. Isso é a palavra de Deus. Porque Deus disse aqui, olha, Jesus disse em Mateus, no versículo 16, versículo 19: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Não é um poder humano, não é uma proclamação humana. Você não está numa instituição que um monte de gente chegou e vamos fazer umas coisas boas? Vamos. Não, é uma instituição divina, é algo sobrenatural. Por isso nós temos que amar a nossa igreja. É uma igreja que está lá batendo, falando: condeno o aborto, condeno o aborto, condeno o aborto, porque defende a vida desde o início e não vai mudar. E é muito fácil você falar: tira. É fácil. A gente cria um problema e resolve um outro problema. Deus não. Deus vai curar a raiz. Deus fala: aconteceu, vamos assumir as consequências, mas Ele cura a raiz. E com todos os nossos problemas é assim. A igreja é romana porque a sua sede está em Roma, que é o Vaticano. E que por esses últimos dias, por muitos que falavam que a igreja estava morta, que a igreja católica é isso, é aquilo, a igreja católica parou o mundo. Não foi verdade? A igreja católica parou o mundo. No dia 10 de fevereiro, Papa Emérito Bento XVI anuncia que vai renunciar. A igreja católica parou todo o mundo, em todos os noticiários, em toda a rede da internet, em todos os jornais você via a mesma notícia. Todos iam para Roma, para lá buscar a notícia de uma igreja que está em todos os continentes da terra. Por mais que pequena, no Oriente Médio, em algum outro lugar onde os muçulmanos estão lá, onde a religião oficial não é a nossa, mas está em todos os continentes. É a igreja católica, é a igreja de Cristo, a única igreja que celebra o mistério da morte e da ressurreição. Uma vez uma pessoa me disse, eu estava com um crucifixo, ela falou para mim assim: mas você adora um Deus morto? Eu falei: não, o meu Cristo está ressuscitado. Aí ela falou: mas por que você carrega a cruz? Eu falei: porque toda vez que o diabo olha para a minha cruz, ele vê que ele foi derrotado, meu irmão. Eu tenho que lembrar ele disso. Nós temos que abraçar a nossa fé. Nós temos que viver a nossa fé. De uma igreja que é militante, de uma igreja que está no mundo e amá-la. Meu irmão, ame a sua igreja. Há muitos anos atrás, não sei, 50, 40 anos atrás, para uma família Santa Missa, quem é antigo aqui do bairro Batistini, ia de a pé daqui até a matriz de São Bernardo para ir à Santa Missa. Meus pais não eram daqui, mas falavam que andavam quilômetros para ir à Santa Missa. Hoje nós temos vários horários de missa,
salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família e toda a sua descendência, libertos. Não adianta eu viver aqui uma mediocridade da fé minha vida inteira e quando chegar lá no paraíso, na porta do paraíso, Jesus dizer para mim: eu não vos conheço. Tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestistes. Estava encarcerado e não foste me visitar. Essa é a fé da nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Nós professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Nós esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E essa igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. Quando lá os apóstolos estavam no cenáculo com Maria, vamos pegar Atos dos Apóstolos. No versículo 2. Capítulo 2, desculpe, versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de